Olá, nessa aula nós vamos entender o período entre guerras e como ocorreu a ascensão dos nazifascismos. Uma postura politicamente correta a ser adotada após a Primeira Guerra Mundial, que aconteceu entre 1914 e 1918, seria o ajustamento dos conflitos internacionais por meio de acordos multilaterais. Nasceria, portanto, uma nova era de cooperação que deixaria de lado os revanchismos nacionais e as tensões pré-guerra. Sabemos que não foi exatamente esse o ambiente político europeu durante as décadas de 1920 e 1930. Era, ao menos, um dos princípios da chamada Liga das Nações, cujo poder de negociação e intervenção foi completamente pulverizado na década de 1930. O Japão e a Alemanha de Hitler, recém-eleito, deixou a Liga em 1933. A Itália de Mussolini invadiu a Etiópia em 1935 e abandonou a organização 2 anos depois. A União Soviética, que foi admitida em 1934, foi expulsa em 1939 porque invadiu a Finlândia. Território, expansão e imperialismo. Os mesmos ingredientes que produziram a Grande Guerra anos antes. Havia, contudo, algo mais. Várias nações adotaram regimes de orientação nazista e fascista. Esses novos regimes tinham como característica uma exacerbação dos ânimos nacionalistas e, principalmente no caso alemão, adotavam uma política racista de base eugenista, que também se chamava de darwinismo social, em uma leitura enviesada da teoria evolutiva. Vamos olhar esse processo de ascensão do nazifascismo da Europa mais de perto. Quais eram as perspectivas de governo após a Primeira Guerra? Muitas nações optaram por adotar um sistema de política de massas, regimes democráticos e de organização liberal e republicana. Reinava uma espécie de constitucionalismo democrático, leis que garantiriam os direitos sociais dos homens. Era preciso, se pensava, garantir direitos, liberdades e, principalmente, possibilidades, terra e trabalho e paz. Existia outra alternativa? Sim, e ela, por sua natureza, causava medo nas elites dirigentes e, por isso, a urgência da democracia. A Revolução Russa de 1917 tinha um papel político que não deve ser desprezado. A possibilidade de uma revolução social socialista que provocasse mudanças profundas e violentas nos países da Europa causava arrepios a boa parte da aristocracia e burguesia europeia. Hugo Preuss, por exemplo, que elaborou a Constituição Alemã do pós-guerra, afirmava que o futuro era ou Wilson, numa referência ao presidente americano, que era a voz da conciliação nesse período, ou Lenin, líder da vanguarda revolucionária que derrubou o czar russo. Esse triunfo da democracia e do liberalismo durou pouco, entretanto. Havia muita polarização, como no caso da Espanha, que possuía uma base de poder monárquico constituída pelo exército e por setores da Igreja Católica, mas viu crescer o pensamento republicano e o anarcossindicalismo. O resultado: Guerra Civil entre 1936 e 1939 e que resultou na ditadura do general Franco. Os líderes dos governos de algumas nações que antes eram anticomunistas tornaram-se gradativamente antidemocratas. Abre aspas. Isso se evidenciou na Hungria já em 1919, com a supressão do governo revolucionário de Béla Kun e a implantação do regime do almirante Horthy. Na Itália, as elites liberais apoiaram a formação do governo fascista em 1922. A República Portuguesa sucumbiu à ditadura do professor Salazar. A Polônia rompeu com o parlamento em 1926, após uma fase de hiperinflação e instabilidade política. Na virada dos anos 20 para os 30, a crise econômica é mais um fator decisivo que se soma à Grande Depressão de 1929, cuja centralidade dos Estados Unidos, o grande fiador da estabilidade e reconstrução da Europa, afeta duramente as economias desse continente ainda fragilizado. A Alemanha rigidamente punida como perdedora da Primeira Guerra,
abraça fortemente os ideais hitleristas de reconstrução da Alemanha, principalmente de seu orgulho enquanto nação, economicamente e racialmente. Seria então os nazifascismos uma espécie de terceira via? Alternativa, como se pensava na época, ao fracasso do liberalismo de 1929 e o seu discurso de democracia, e a revolução social simbolizada pela Revolução Russa, que submeteria a nação a um caos sem precedente? A escolha que se fez foi da ordem, ainda que com supressão da liberdade, com perseguição política a opositores, principalmente a comunistas, e a uma política de eliminação étnica.